feliz, esse é o terceiro ano que eu trago os insights do nosso relatório de State of App Marketing Brasil. É um relatório que a gente divulga anualmente, muito bacana, com muitos dados. A gente vai fazer um deep dive nele juntos. Mas, antes da gente começar falando desse relatório e compartilhar os insights, um pouco dos dados, eu quero trazer uma notícia em primeira mão para todos vocês. O Brasil foi escolhido como mercado para lançar, para trazer essa novidade. Esse é um lançamento global, mas a gente começa a comunicação aqui com todos vocês. A gente começa a disponibilizar, a partir de hoje, a nossa solução de One Link para todo o mercado. Para quem já trabalha com AppsFlyer, para quem já tem AppsFlyer como MP, o One Link já é uma solução disponível que, com certeza, vocês utilizam na estratégia tanto de aquisição de usuários quanto reengajamento. Mas a gente escutou muito do mercado, a gente falou com muitos desenvolvedores e profissionais de marketing de aplicativo que compartilharam com a gente que nem sempre a busca por novos usuários e reengajamento com usuários é paga, tem um foco muito maior numa estratégia de mídia própria. E eles precisavam de uma solução simples, porém que tecnologicamente falando, complexa, que é levar um usuário de um lugar para outro num simples clique. Então, com certeza, todos vocês já passaram por a situação de receber uma comunicação, clicar e ser direcionada para um lugar no aplicativo que não tem nada a ver com aquela comunicação e você até esquecer o que você estava buscando. Então, com a nossa solução de One Link, você consegue entregar a melhor experiência do usuário, evitar que você perca esse usuário na jornada e direcionar exatamente na página que você quer que ele vá do aplicativo. Como eu disse, é uma solução simples, porém, a construção dela é muito complexa e essencial para a estratégia de aplicativo. Não só eu que acho isso, porque, obviamente, eu sou enviesada, mas também são nossos clientes. Então, quero compartilhar com vocês um case de um dos nossos grandes clientes, também parceiro, o André Cleosoff, da BTG. Não sei se ele já está aqui. Eu sei que ele já chegou, mas eu não sei se ele está aqui. Contando um pouco de como o One Link é essencial para a estratégia de App Marketing do BTG. Então, vamos ouvir um pouco dele. O aplicativo foi sempre o nosso principal elemento estratégico para ampliar o alcance do banco. Então, é fundamental na estratégia do banco hoje o aplicativo. Falando sobre a estratégia do aplicativo, nós temos dois grandes momentos para acompanhar e para mensurar o uso do aplicativo. O primeiro momento, que é a aquisição de clientes ou a primeira interação do cliente com o BTG, e o segundo momento, que é o ciclo de vida, que é a relação no longo prazo. Olhando para o primeiro momento, hoje nós usamos bastante o One Link, que é uma solução que nos permite levar o cliente para o ponto de conversão correto, de forma direta e com as mais diversas origens, seja um SMS, seja uma campanha com influenciador, seja uma estratégia de rede social. Isso está intimamente ligado também ao Deep Link, porque a gente hoje tem um aplicativo com vários elementos de conteúdo, né? Então, quando eu falo de um produto específico, levar esse cliente diretamente para esse produto dentro do aplicativo é fundamental. E ele está intimamente ligado ao One Link porque eu consigo mensurar depois o que aconteceu na conversão. Então, é bom para o cliente porque a experiência é mais fluida e é bom para nós porque a gente consegue entender se a campanha foi efetiva no que ela se propôs a fazer. Então, explicou muito melhor do que eu. Obrigada, André, pelo depoimento, um case que a gente fez ano passado. E já me apresentaram, eu já me apresentei brevemente, eu sou Renata Altemari, sou Country Manager da AppsFlyer, e para quem eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, aqui são 3 coisas que vocês podem saber sobre mim. A primeira delas, que esse é o meu terceiro ano à frente da AppsFlyer no Brasil, mas é o meu 4º Mama. Meu primeiro Mama, eu fui convidada, assim como vocês, para assistir o conteúdo e lembro que já me apaixonei para o evento. Eu tenho mais de 18 anos de experiência no mercado de tecnologia, de EdTech e marketing digital, e eu passo mais de 8 horas no celular, em média, por dia. Pois é, heavy user. Isso provavelmente faz você pensar quanto tempo vocês ficam no celular por dia, se não é que vocês já não sabem. Então, eu quero propor uma brincadeira aqui para a gente, uma atividade. Eu vou pedir para todo mundo pegar seus celulares. Peguem seus celulares, por favor.
E vou pedir para todos vocês levantarem os celulares de vocês. Levantem. Eu queria até, obrigada, pedir para o fotógrafo tirar essa foto. Levantem mais, gente, se vocês puderem acender. Lindo, obrigada. Ótimo, todo mundo com celular. Agora vamos descobrir quanto tempo vocês gastam no celular. A gente vai dividir isso nos 2 sistemas operacionais que a gente vai falar bastante ao longo do dia. Primeiro, vamos começar com o iPhone. Então, quem tiver iPhone, por favor, abre sua configuração e procure tempo de uso. Se o seu celular tiver em inglês, é a outra opção, que é Screen Time. Se essa função estiver ativada, você vai saber quantas horas, em média, você passa por dia. Se não estiver ativada, você tem que ativar, e daqui a alguns dias ele vai te dar a sua média. Guardem esse seu número. O pessoal já está chocado. Agora, vamos para o Android. Podemos para o Android? Deu certo aí? Eu não tenho Android, mas me falaram que é esse o passo a passo, tá? Vocês vão procurar dentro de configurações Digital Wellbeing and Parental Controls. Então, eu imagino que em português seja alguma coisa com controle e talvez, não sei se eles traduziram Wellbeing. Vocês vão no dashboard e vão ter acesso à média por dia. Deu certo, gente? Todo mundo com seus números? Agora, vamos entender qual que é a média que o brasileiro passa por dia no celular. O brasileiro passa mais de 5 horas por dia no celular. A média global são menos de 4 horas e a média do Japão são menos de 2 horas. Quem passa aí mais de 2 horas no celular por dia? Todo mundo, né? Mais de 4 horas. Mais de 6 horas. Mais de 8 horas. Ai, meu Deus. Somos poucos. Mais de 10 horas. Mais de 10 horas, gente. Achei que não ia ter. Mais de 12 horas? Não, 12 horas não tem. Bom, tem inclusive aplicativos que ajudam a gente a diminuir o tempo de uso no celular. Mas a verdade é que o celular faz muito parte do meu uso diário de funções do cotidiano. Então, eu uso, obviamente, o celular para me comunicar, tanto no trabalho quanto pessoalmente. Eu uso o celular para fazer tarefas de cotidiano, como fazer pagamento de conta, pedir comida, pedir um táxi, pedir um Uber, e, obviamente, eu também uso para entretenimento. Então, por mais que eu tente diminuir esse tempo, já está muito, muito intrínseco nas minhas ações diárias. E isso é uma realidade para o Brasil. O Brasil, sem dúvida alguma, é uma das potências quando a gente pensa em mercado mobile. No ano passado, a gente se tornou o 3º país com maior número de downloads no mundo, no ranking global. A gente é o 4º país no ranking de tempo gasto no celular por dia, e 99% das pessoas que têm acesso à internet com mais de 16 anos têm acesso a um celular. Isso criou, então, o que gostamos de chamar de uma cultura app first. A gente passou por uma digitalização muito acelerada na pandemia, e os hábitos criados desse período fazem parte do nosso cotidiano, é uma realidade. Então, a gente já vive um mercado que está em maturidade. Existe ainda o potencial de expansão dessa base, mas vivemos um mercado bem estável. Isso aconteceu por alguns fatores. O primeiro deles, acesso à internet. Para provavelmente todos nós, o celular é a primeira ou a segunda tela de algumas telas. Para muitas pessoas, para muitos brasileiros, o celular é a única tela que permite acesso à internet.
Um segundo fator é a dependência do app para determinadas funções. A gente teve, em 2020, o lançamento do Pix, assim como o lançamento de diversos serviços financeiros que aumentam a nossa dependência por aplicativos. Esse é um exemplo. Ou quando a gente quer chamar um Uber ou um táxi. Se a gente for pensar uns anos atrás, a gente tinha que fazer uma ligação. Hoje em dia não existe considerar chamar um Uber ou um táxi pelo telefone e raramente chamando na rua, né? Até por uma questão, muitas vezes, de segurança. Não sei se vocês têm isso, mas eu tenho. E, finalmente, o investimento da infraestrutura. O país tem investido muito em infraestrutura para ter cobertura de internet móvel no Brasil. 99% dos municípios brasileiros já têm a cobertura do 4G e o 5G está em rápida expansão. Isso faz o Brasil um mercado muito vibrante que tem chamado muita atenção. A gente superou as expectativas econômicas dos últimos 2 anos. Nós somos uma das maiores economias do mundo e temos mais de 164 milhões de pessoas conectadas. E essa atenção fez com que o Brasil se tornasse o 4º país com maior investimento em estratégia de aquisição de usuários mobile. Esse é um lugar bem à frente de países com PIB muito maior do que o Brasil, quando a gente compara com a Alemanha, que tem um PIB que é mais que o dobro do Brasil. Então, mostra, de fato, essa potência mobile que o Brasil se tornou e tem chamado a atenção de muitas empresas internacionais. Então, quando a gente olha para esse investimento em UA, esse investimento não está vindo só do Brasil, isso está considerando também os investimentos externos. Mais de 50% do investimento na estratégia de aquisição de usuários no Brasil vem de empresas internacionais, enquanto de empresas brasileiras apenas 30,5%, e esse share vem caindo ano contra ano. Não é toda a indústria que sofre com a competição das empresas estrangeiras. Indústrias como business, finance, food and drinks quase não têm essa competitividade, enquanto a categoria de shopping tem aumentado essa competição ano contra ano, e outras categorias que só recebem investimento de UA de empresas internacionais, até então, como é o caso de apostas e apostas esportivas. Com a legalização, é esperado que esse segmento aumente a competitividade esse ano. Quando a gente olha para o investimento em reengajamento e retenção, o cenário já é um pouco diferente. O Brasil investe mais de 50% do spend em reengajamento, retargeting e retenção, o que mostra que os mercados, essas empresas, elas estão em momentos diferentes. Enquanto as empresas brasileiras estão agora no momento de fidelizar e reter uma base de usuários que eles adquiriram durante a digitalização, as empresas internacionais estão buscando expandir a sua base de brasileiros no aplicativo. Então, eu quis fazer um exercício para tentar trazer um overview do que eu estudei do mercado nesses últimos 3 anos. Estou à frente da Psiflyer desses últimos 3 anos, falo com muitos líderes, falo com muitas empresas diferentes que têm aplicativo, e eu percebo que 2023 foi um ano de sobrevivência. Foi uma mudança drástica no comportamento, que a gente deixa de ter aquele crescimento de digitalização acelerada. A gente tem cortes agressivos nos nossos budgets e uma busca por rentabilidade. Os aplicativos que sobreviveram em 2023, em 2024 foi o momento de reviver. Teve muito aprendizado em 2023, era o momento de ampliar esses aprendizados. E 2025 começou com otimismo. Depois de 2 anos de muita luta, 2025 tinha uma expectativa de começar sendo muito próspero. E não só sou eu que estou falando isso. A gente faz uma pesquisa com profissionais de marketing do mundo inteiro, e foi isso um pouco do que a gente ouviu de vocês.
Quando a gente fez essa pesquisa, 85% dos profissionais de marketing das Américas, então América do Sul e América do Norte, compartilharam conosco que 2024 tinha sido mais positivo que 2023. Isso não significa que a vida de vocês está mais fácil, até porque os KPIs, as metas, estão cada vez mais agressivas. 61% afirmaram que eles receberam metas mais agressivas que o ano anterior. Eu já apresentei esse dado num outro evento e eu fiz até uma brincadeira, que eu nunca recebi uma meta inferior ano contra ano. Eu gostaria muito de saber como é, mas às vezes acontece. Independente se a sua meta é igual, maior ou menor, a pressão por resultado de curto prazo cresce a cada dia. 79% dessas metas estão atreladas com receita, com busca de eficiência. Então, o ano começa otimista, porém, a única coisa que a gente sabe nessa vida é que tem mudança. A única certeza é que nada é certo. Então, a gente começa 2025 com o aumento da competição das empresas internacionais, a gente tem a regulamentação de apostas esportivas no Brasil, e esse ano elas vão entrar nas App Stores, tanto do Google quanto da Apple, e a gente vive agora a guerra das tarifas, começado nos Estados Unidos com o Trump. Então, tem muita coisa para acontecer. Então, eu não acho que 2025 é mais um ano de prosperar. Eu acho que 2025 é um ano de se reinventar, que a gente tem que estar atento às mudanças e como essas, não só as mudanças que eu trouxe agora, mas qualquer mudança pode impactar o nosso dia a dia. E quando eu penso em me reinventar, eu gosto de entender muito qual que é o contexto que eu estou agora. Ter um olhar muito nu e cru de qual que é a realidade. E por isso que eu gosto tanto do relatório do State of Web Marketing. Quem ainda não consumiu, quem ainda não acessou esse relatório, eu acho que ele é essencial para ajudarem vocês nas estratégias de aplicativos. De novo, a gente libera todo ano, a gente vai ver alguns dos insights desse relatório e hoje a gente lança ele na íntegra para vocês. Mas de onde vêm esses dados? Vem da própria AppsFlyer. AppsFlyer líder do mercado, a gente tem mais 60% de market share global. Na América Latina, 65% de market share. Quando a gente olha para categorias mais importantes de empresas brasileiras de aplicativo, como é shopping, food and drinks and finance, e aqui eu estou falando em termos de total de instalações, a nossa penetração é ainda maior. A gente tem 77% de penetração na indústria de shopping, 77% de penetração em food and drinks, sim, é a mesma penetração, tá, gente? E 73% em finance. Então, é uma penetração muito significativa e possibilita que a gente consiga trazer esses insights para vocês. A gente analisou mais de 8 mil aplicativos, 29,5 bilhões de instalações desde 2018 e 3,6 bilhões de investimento em aquisição de usuários desde 2023 até 2025. Então, é muito dado, a gente gosta muito de dado, eu gosto. E agora a gente vai ver alguns números com vocês. Quem gosta de gráfico, já prepara o celular para tirar umas fotinhos que vem dado aí. Então, a primeira tendência é uma retomada de crescimento. 2023, a gente teve uma estabilização do número de instalações, mas em 2024, a gente volta a crescer, com exceção da categoria de gaming. Gaming tem uma queda no número de instalações, não só no Brasil, mas globalmente, caindo aí menos 2% ano contra ano. Quando a gente olha para todas as categorias que não são gaming, a gente tem um crescimento de 9% e um crescimento geral de 6%. Esse crescimento de instalação está sendo drivado principalmente pelo foco em iOS. A iOS cresceu ano contra ano 19%, enquanto Android cresce apenas 4%. O mercado, durante muito tempo, deixou de lado o iOS, focou em Android, que era 90% da nossa base. Era também mais fácil, por conta das restrições de dados e de privacidade,
mas eles entenderam que a iOS também é uma base muito importante, principalmente quando a gente está falando do valor. Então, olhando essa quebra de instalações pelas nossas 3 principais indústrias, Android, na verdade, teve uma queda de número de instalação. 9% em finance, 6% em e-commerce e menos 3% em food and drinks. Enquanto a iOS teve um crescimento expressivo nessas 3 categorias. Só em finance, o crescimento de instalações foi de 60%, 18% em e-commerce e 23% em food and drinks. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro insight. A corrida por instalação ganhou um novo contexto. A busca por volume pelo volume deixa de ser importante e agora a gente está falando de uma busca por valor e volume. E, nesse contexto, a iOS ganha mais atenção. A iOS é muito importante, o mercado brasileiro já entendeu, mas será que a gente sabe fazer a iOS? E eu posso falar para vocês que eu acho que de muitos, para não falar a maioria, ainda tem muita dificuldade. E por isso que a gente chamou o Rei do Pitaco hoje para contar um pouco mais da estratégia deles referente a iOS e um Single Source of Truth. Então, quem quiser aprender mais de como fazer a iOS e como o Rei do Pitaco tem rentabilizado essa base, às 3h20 a gente vai ter o Rei do Pitaco aqui nesse palco contando um pouco mais para a gente como eles atuam. A segunda tendência é o foco em valor, que eu já dei um pouco da palhinha, seguindo a primeira tendência. Mas aqui a gente vai olhar para o investimento feito no mercado. O investimento das nossas 3 principais indústrias em iOS cresceu drasticamente, enquanto a Android cai. O que eu entendo vendo esse gráfico? Que esses 3 principais verticais estão buscando novos usuários em iOS, enquanto eles têm mantido a sua base de usuários Android mais estáveis. Eles estão buscando usuários de maior valor e existe, sim, essa correlação de usuários iOS serem usuários de maior valor. Apesar do crescimento drástico em investimento em iOS, a diferença de investimentos ainda é muito grande. Android retém 93% de todo o gasto feito em aquisições de usuários no Brasil. Ele também é a maior base, 87%. Apple, 7% do spend e 13% das instalações. E aqui a gente vai para o segundo insight, que é a hora de reavaliar o seu orçamento. Se você está buscando o retorno de longo prazo e o de usuários de maior valor, será que você, de fato, está investindo como e quanto da forma correta? Se a iOS está trazendo 13% das instalações, e a gente sabe que é um usuário de maior valor, será que ele não merece mais do que apenas 7% do investimento feito em aquisição de usuários? Isso é algo que a gente tem que testar e ver se faz sentido para o seu aplicativo. Então, vamos para o terceiro insight, que momentos culturais impulsionam conversão. O investimento em remarketing ano passado teve um pico no primeiro semestre do ano passado e uma queda no segundo semestre do ano passado. Isso não foi atrelado a remarketing, isso foi um comportamento da indústria como um todo em relação a investimento de publicidade. Não estou falando nem de app marketing, publicidade como um todo, e isso refletiu também no investimento de remarketing. Em H1, que os investimentos estavam mais acelerados, a gente teve momentos culturais muito importantes, como o Carnaval e a Copa América. E o que a gente percebe é empresas que aproveitam desses momentos culturais para suas estratégias de remarketing conseguem taxas de conversões maiores. Então, em H1, a gente teve um aumento de 8% em Android, enquanto as conversões cresceram 24%. Em iOS, um crescimento de 16% e um crescimento de 20% nas conversões.
Então, o terceiro insight não é novidade que eventos culturais já são percebidos pela área de marketing como um momento crucial para gerar reengajamento. Sempre foi uma estratégia muito utilizada pelo time de branding, enquanto para o time de performance nem sempre essa é uma realidade. Então, se vocês querem acelerar suas conversões, uma estratégia é associar a sua estratégia de remarketing, reengajamento junto com eventos culturais. Outra tendência que a gente traz no relatório, fraude como principal ameaça de crescimento. Não é a primeira vez que eu falo de fraude, e não vai ser a última vez que eu falo de fraude, mas fraude entra aqui como uma tendência porque ele teve um crescimento agressivo no último ano. Com os investimentos aumentando em aquisição de usuários, cresce também a fraude. Foram 460 milhões de dólares protegidos. O que eu quero dizer? Seriam 460 milhões de dólares que teriam sido perdidos se não fossem sistemas de antifraude. Então, se hoje você não está olhando para fraude, se hoje você não está se preocupando com fraude, isso significa que você tem, no mínimo, um vazamento no seu investimento. Você tem um rombo, para não falar um rombo muitas vezes. A fraude cresceu 57% em Android e 79% em iOS. Existem alguns tipos de fraude. O mais conhecido e também o mais comum em ambas as plataformas é bots. Bots é o mais comum, porém, outros sistemas, outras formas de fraude que são mais avançadas têm crescido. E elas crescem de forma diferente, dependendo da indústria. Então, click flooding, por exemplo, tem crescido bastante em aplicativos que têm estratégia de atribuição com janelas reduzidas, enquanto roubo de atribuição tem crescido muito na indústria de finance. Finance, entre todas as categorias, tem sistemas de proteção de fraudes mais avançados. Ao mesmo tempo, também é o vertical que tem o maior CAC, e onde tem maior valor, tem mais fraude. É onde os fraudadores mais prestam atenção. Então, aqui vem o quarto insight que a gente tira do relatório, que o valor vem com vulnerabilidade. Então, tão importante quanto pensar em crescimento, se preocupar em crescimento, é se preocupar também contra a fraude. Hoje, 12h35, a gente vai ter uma apresentação do Banco Inter com o Mena, que está muito interessante. Ele é mais direcionado, obviamente, para a indústria de finance, mas se fraude é uma preocupação para vocês, eu também recomendo esse conteúdo. Falei de tendência, mas eu não falei de uma tendência, que eu brinco que estaria no bingo das tendências. Alguém tem uma ideia do que é? Qual? Inteligência artificial. Sim, não tem como falar de tendência e não falar de AI. Mas eu não vou falar de AI, quem vai falar de AI com vocês hoje é também nosso cliente e parceiro Gabi Simas, vocês provavelmente já conhecem ele do mercado, ele vai falar de como ele utilizou inteligência artificial para suas estratégias de otimização de criativo, e a gente tem o Luiz Passetti, top voicer no LinkedIn, mas também editor-chave para marketing e tecnologia de Forbes. Quem não conhece ele, eu recomendo. O conteúdo dele é sempre incrível. E ele vai estar aqui no palco falando de AI, criatividade e liderança. Eu estou muito ansiosa para esse conteúdo, ainda não tive a chance de ver. Então, fechando aqui a apresentação, quero trazer quais foram os meus principais takeaways do relatório. Como eu disse, o relatório tem mais informação, tem mais dados, mas eu só tenho 30 minutos e não quero monopolizar o tempo todo. Mas o primeiro deles é a atenção à concorrência internacional, à aquisição de usuários. Então, enquanto empresas brasileiras estão muito focadas em reengajamento e fidelização, que é muito importante, está abrindo um flanco para essas empresas adquirirem os seus usuários.
O segundo é a aquisição focada em valor e não em volume. Essa é uma tendência que tem acompanhado a gente nos últimos 2 anos, desde 2023 e continua em 2025. Eventos culturais como momentos chaves para impulsionar conversões de estratégias de remarketing e a necessidade de ter um olhar para a proteção à fraude, para ter um crescimento real. Eu gosto sempre de brincar que um bot até pode ajudar você a bater a sua meta de KPI de mídia, mas ele nunca vai trazer um resultado real de negócio. Então, vale essa atenção. E quem tiver com o celular na mão e quiser, na íntegra, o relatório, aqui está o QR Code. Vocês podem também baixar esse conteúdo no nosso blog, que também vai estar disponível. E antes de eu me despedir, eu quero muito reforçar que o MAMA se tornou o maior evento de aplicativos, maior e mais importante evento de aplicativos em São Paulo e no Brasil. Ele é um evento que traz conteúdo de qualidade. A gente entende da responsabilidade que vocês nos deram de ajudar a desenvolver o conhecimento e a maturidade do mercado. Então, a gente pensa no conteúdo com muito carinho. Então, não percam as sessões, mas também é um momento de networking. Existe muito conhecimento na sala, que não está só aqui, mas também está com vocês. Então, vocês vão querer me matar, mas eu acho que vai ser bom. Eu quero que vocês procurem alguém do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, se apresentem, falem de qual empresa vocês trabalham e qual é o conteúdo que vocês são mais interessados. Se você conhece a pessoa do seu lado, não vale. Não vale, gente. É alguém que vocês não conhecem. É isso, gente. Muito obrigada. Aproveitem o dia, continuem essas conversas e nos vemos no evento. Obrigada. Tchau, tchau.